A crise dos mísseis em Cuba. Há 60 anos, em 15 de outubro de 1962, o mundo encontrava-se à beira de uma grande guerra. A inteligência americana recebeu informações sobre a implantação de mísseis soviéticos em Cuba e Washington iniciou um jogo perigoso. O destino da humanidade dependia de as duas grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos. Mas como essa história começou? Antes de responder, gostaríamos de recomendar o nosso livro 100 Mitos da Revolução Russa, a leitura perfeita para quem adora história. E agora, voltando ao nosso assunto, tudo começou quando os Estados Unidos instalaram no litoral turco 15 mísseis Júpiter de médio alcance, que poderiam atingir Moscou. Esta situação só poderia ser alterada com decisões drásticas e fora do padrão. A solução para esse problema viria quando o líder cubano Fidel Castro pediu aos seus aliados soviéticos não só que expandissem a assistência militar, mas também que colocassem mísseis nucleares em Cuba. Nessa época, o líder da União Soviética era Nikita Khrushchev. Na primavera de 1962, o governo soviético decidiu transferir para Cuba uma divisão equipada com mísseis de médio alcance, R-12 e R-14. Eles foram acompanhados por um esquadrão separado de bombardeios 228, que eram considerados transportadores confiáveis de ogivas nucleares e representavam uma ameaça particular para os americanos como força ofensiva. Para proteger esse grupo, 144 sistemas de mísseis terra-ar e um regimento de caças MiG-21 estavam estacionados em Cuba. Castro também recebeu projéteis nucleares tático-operacionais com alcance de voo de 60 quilômetros, destinados em caso de invasão, e claro, soldados e oficiais soviéticos experientes. O próprio Khrushchev percebeu que essa medida era em grande parte uma aposta, mas considerou-o aceitável e até útil para acabar com a ameaça dos mísseis turcos. Os americanos não perceberam a transferência dos mísseis soviéticos para Cuba. O nome dessa operação foi de Anadir. Os marinheiros entregaram secretamente mais de 100 ogivas. Somente em 14 de outubro, uma aeronave de reconhecimento dos Estados Unidos fotografou objetos que lembravam claramente locais de lançamentos de mísseis. E no dia seguinte, especialistas militares determinaram que as imagens mostravam mísseis balísticos soviéticos de médio alcance, capazes de atingir Washington. Este dia é geralmente considerado o início da crise dos mísseis cubanos. Naquela mesma noite, a informação foi transmitida ao presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Os seus conselheiros militares insistiram num desembarque imediato em Cuba e na destruição dos locais de lançamento. Mas o presidente hesitou. Ele apenas ordenou voos de reconhecimento mais ativos sobre Cuba. Os americanos estavam com medo de tal perspectiva. Eles, entre outras coisas, compreenderam que mesmo no mundo ocidental não receberiam total apoio.
Enquanto isto, um verdadeiro pânico começou nos Estados Unidos. Centenas de milhares de americanos fugiram para o México. Milhares de carros se acumularam na fronteira. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea Americana, Curtis LeMay, exigiu o início de uma ação militar, incluindo um ataque nuclear à União Soviética. Kennedy o segurou. Em Moscou, negou a instalação de mísseis em Cuba. O que Kennedy poderia fazer, equilibrando-se entre o partido da guerra e o bom senso? Para começar, Washington anunciou um bloqueio a Cuba. Os navios soviéticos, como quaisquer outros, não foram autorizados a entrar na ilha. É verdade que Moscou recusou-se a cumprir essas instruções. As tensões atingiram o seu clímax quando, em 27 de outubro, um míssil de defesa aérea abateu um avião espião americano sobre Cuba. Este dia nos Estados Unidos foi apelidado de Sábado Negro. Naquela época, os Estados Unidos tinham superioridade significativa em forças nucleares estratégicas, mas isso não lhes garantiria a vitória na guerra. Além disso, num determinado momento, quando Kennedy lembrou a Khrushchev que os Estados Unidos são capazes de destruir a União Soviética 14 vezes, o primeiro secretário do Comitê Central do PCUS retrucou: só temos o suficiente para uma ou duas vezes, mas isso é suficiente. Tanto Khrushchev quanto Kennedy sabiam que a guerra não era como os filmes. Os dois líderes lutaram na Segunda Guerra Mundial. Na manhã seguinte, o presidente Kennedy concordou. Se a União Soviética retirasse seus mísseis de Cuba, os americanos tirariam seu bloqueio a Cuba. A isto, por insistência do lado soviético, foi acrescentada outra concessão: a retirada dos mísseis da Turquia. As autoridades americanas recusaram-se a falar publicamente sobre isto. Kennedy preocupava-se com sua imagem. Não poderia ser visto como um fraco, pois estava próximo das eleições. Como resultado, os americanos não queriam perder prestígio publicamente, mas em negociações secretas concordaram em tirar seus mísseis da Turquia. Nestes termos, as partes chegaram a um acordo e ambos retiraram os mísseis. Mas a imagem dos dois líderes envolvidos foi prejudicada. Muitos historiadores consideram o assassinato de John Kennedy e a remoção de Nikita Khrushchev do poder como consequências indiretas desta crise. Castro mostrou-se um firme defensor de uma política agressiva. No auge dos acontecimentos, chegou a propor o lançamento de um ataque nuclear preventivo contra os Estados Unidos, percebendo que, como resultado, o inimigo destruiria primeiro Cuba. Afirmou Castro: o povo cubano está pronto a sacrificar-se pela vitória sobre o imperialismo americano. Naquela época, Mao Tse-tung também censurou abertamente Khrushchev pela sua indecisão. Mas no contexto diplomático, as consequências dessa disputa foram positivas. Foi que ela criou a base para futuras negociações e soluções políticas pacíficas durante muitos anos. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.